Oi, amados, a paz de Arusha. Estou eu aqui de novo, hoje dia 30 de janeiro de 2019. Estou para o meu segundo vídeo de hoje. Agora vamos ler Romanos, né, da continuidade ao livro de Romanos. E eu quero ler com vocês os Romanos 11 e 12. Tá? Só que eu quero voltar ao Romanos 10, no verso 21, para dar continuidade aqui no capítulo 11. Então vamos começar. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Pergunto, pois, terá Iarro, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Você vê o apóstolo Paulo dizendo, né, gente, que ele era da tribo de Benjamim, israelita. Verso 2. Iarro não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias? Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Iarro contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da benevolência. E, se é pela benevolência, já não é pelas obras. Do contrário, a benevolência já não é benevolência. Mas aqui ele está falando que se não é pela benevolência, ou seja, aqui está graça, mas tornando benevolência, né? Já não é pelas obras, ou seja, se é pela benevolência do Pai, não é pelas obras, é pela benevolência. É isso que ele está falando aqui, ó. Se é pela benevolência, já não é pelas obras, ou seja, não é pelas obras de quais obras? As obras da lei. Do contrário, a benevolência já não é benevolência. Se for pelas obras, a benevolência não é benevolência. Né? Que aqui está a graça, mas estou lendo benevolência. Verso 7. Que diremos, pois? O que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito: Iarro lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas suas costas. Isso aqui por que, amado, que ele está falando isso? Olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, porque as pessoas que estão nas obras da lei, né, e não no entendimento, elas estão com os olhos espirituais cegos, né? Elas veem com os olhos da carne, né, do físico, e não com os olhos do espírito, né? E ouve com o ouvido, também da carne, do físico, e não ouvido. O que é esse ouvido? Como o apóstolo fala aqui, esse ouvido é assim, é você entender. Quando você vê com os olhos espirituais, você ouve, é quando você compreende as coisas do espírito, tá? É isso que ele quer dizer aqui. Por quê? Porque quando a pessoa não entende, as pessoas que estão nas obras da lei, estão na carne, elas não conseguem ver, enxergar o que é o do espírito, e elas não conseguem ouvir, ou seja, compreender o que é do espírito, porque elas estão na carne, no físico. Verso 11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riquezas para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso
incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E, se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Iarro não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Amados, aqui ele está falando o seguinte, porque o povo de Israel, né, ele era um povo assim, o povo de Iarro, que somos nós, na verdade, porque nós somos o povo, né, o verdadeiro hebreu, né, nós somos o povo hebreu. Só que aqui está dizendo o seguinte, que o povo ele rejeitou. Então, assim, se o povo rejeita o povo do Criador, né, o que foi escolhido, que foi Israel, e aí foi para os gentios, os gentios foram enxertados. Só que não é nem para os gentios se glorificar por ter sido enxertado, né, nessa videira, e nem tampouco o povo hebreu. Entendeu? Por quê? Porque o que enxerta, na verdade, é o próprio Yahushua que nos fortalece. Então, se nós estamos assim em Yahushua, não é para que nós possamos nos ensoberbecer ou nos gloriar por isso. Mas nós devemos sim ser gratos a Ele e estarmos sempre em santificação para a gente continuar, entendeu? Enxertados nele. Certo? Porque se Iarro não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Ou seja, ele aqui está falando dos gentios, que se Iarro não poupou os ramos naturais, que são o povo que ele escolheu e que rejeitou, ele também não poupará os gentios. Os gentios que também rejeitar também não serão poupados. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Iarro para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Iarro, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Tá vendo? É isso aí. Ó, considerai, pois, a bondade, ó, verso 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Iarro, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Iarro, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Ou seja, se permanecer. Se não permanecer, será cortado também da mesma forma. Verso 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Iarro é poderoso para os enxertar de novo. Ou seja, aqui está falando o seguinte, a incredulidade que está falando aqui, amados, é a pessoa não crer no espírito, mas crer na lei, no físico, na obra, não na benevolência, no espírito. Então, se a pessoa é incrédula, se ela é incrédula, né, ela será cortada. Porém, se ela passar a crer, ela será enxertada novamente. É isso que está dizendo aqui. Que é o verso 24. Pois, se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles,
quando eu tirar os teus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Iarro são irrevogáveis. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Iarro, mas agora alcançastes compaixão à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que, igualmente, eles alcancem compaixão à vista da que vos foi concedida, porque Iarro a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de compaixão para com todos. É isso aí, amados, porque Iarro, ele é compassivo com todos. Ele ama todos, né, igualmente. Verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Iarro. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, assim seja. A glória aqui é o esplendor, né? O esplendor eternamente, assim seja, né? Agora capítulo 12, amados. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Iarro, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Iarro, que é o vosso culto racional. Amados, veja, nós somos o templo do Espírito, né? Isso está escrito na Escritura, que nós somos o templo. Então, quando nós cremos nisso, que nós somos o templo, nós não vamos mais a templo, nós somos o templo. Então, aqui, olha que interessante que o apóstolo Shaul, né? Que o nome dele é Shaul, não Paulo. O que ele diz aqui para nós? Veja. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Iarro, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Iarro, que é o vosso culto racional, porque nós somos o templo do Espírito. E o nosso corpo, ele é separado e agradável, que está, né? Sacrifício vivo, separado e agradável, porque santo é separado, né? Separado e agradável a Iarro, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional, amados? É o culto no entendimento, no espírito, sabe? Então você vê hoje nas igrejas as pessoas pulando e rodopiando e falando aquelas línguas que eles não sabem, que ninguém traduz. Isso não é racional. Racional é uma coisa que a gente entende. Tanto é que quando os anjos, até os anjos mesmo ia falar, ele falava na língua da pessoa. Quando o anjo veio falar com a Maria, que ela iria engravidar, iria engravidar de Yahushua, né, através do Espírito, o anjo veio falar isso com ela, trazer essa profecia. Ele não falou em outras línguas, ele não falou na língua dos anjos, ele não falou em profecias, assim, de línguas que ela não entendesse. Ele falou na língua dela. E quando José, ele viu que ela estava grávida e que ele queria abandonar ela, e o anjo apareceu a ele em sonho, o anjo também falou para ele na língua dele. Isso é o que? Isso é racionalidade. O nosso culto é racional, tem que ser racional. Nós temos que saber o que a gente faz, como a gente age. E isso é no entendimento. Quando a gente está no Espírito, no entendimento, a gente entende tudo, porque não há nada oculto que não seja revelado. Isso também é culto. E quando a gente compreende as coisas de Iarro, que os mistérios dele para nós passam a ser uma coisa revelada, porque ele revela tudo, não há nada oculto que não seja revelado, o nosso culto passa a ser mais racional. Por quê? Porque a gente, na intimidade de Iarro, a gente tem mais assim, liberdade no caráter dele, para que a gente possa andar em novidades de vida nele. Entende? Então aqui, ó, eu vou voltar de novo aqui no capítulo 12:1, tá?
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Iarro, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, separado e agradável a Iarro, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Iarro. Ou seja, esse século que aqui fala é com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar pela renovação da mente é o quê? É você transformar na renovação do entendimento, do físico e para o espiritual. É isso que ele está falando aqui. O nosso culto, ele é racional, por quê? Porque nós não nos conformamos com este mundo, com este século, com este físico, este culto físico, para que nós possamos assim, né, estar em novidade de vida, certo? E ter uma mente agradável nele, transformável pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. Ou seja, quando a gente tem uma mente transformada nele, no entendimento dele, nós experimentamos a boa e perfeita e agradável vontade dele. Por quê? Porque nós andamos nele, nós andamos na sua vontade. Nós andamos no seu querer porque a gente conhece ele. E quando a gente conhece o caráter dele, a gente anda na vontade dele. E nisso a gente conhece a vontade dele. Isso a gente conhece, experimenta. A gente experimenta a vontade dele. Verso 3. Porque pela benevolência que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Yahweh repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Yahushua e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a benevolência que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce compaixão com alegria. Com alegria, vamos nós, amados, espera aí. Tá com alegria. Então, o que acontece aqui, amados? Aqui ele está falando que nós somos um corpo, né? Ao qual o cabeça é Yahushua, certo? E esse corpo tem vários membros. Então, nós não podemos, assim, tipo, nos gloriar, né? Em ser alguma coisa. Por exemplo, aquele que com profecia, que tem a profecia, porque o negócio é o seguinte, amado, os dons de Yahweh, ele dá conforme a necessidade. Ninguém tem dom. A gente não pode chegar assim e falar, olha, eu tenho o dom de profecia, olha, eu tenho o dom de curar, olha, eu tenho o dom de profetizar, olha, eu tenho o dom, sabe, de exercer misericórdia. Não, isso aí é dado segundo a necessidade de cada um. Certo? E nós somos o corpo, a igreja, certo? Que é um corpo, e a igreja, ela está no corpo, inserida no corpo de Yahushua, no espírito, no entendimento, a qual cabeça é Yahushua. Certo? Então, ele que está falando para nós exortarmos uns aos outros, conforme o dom que Yahushua vai nos proporcionar cada um, segundo a necessidade. Mas isso não é cargo. Cargos, entendeu? Distribuídos assim nas igrejas, entendeu? Isso não é cargo, isso são dons que ele vai dar para cada um, certo? Conforme a necessidade de cada um. É isso que está dizendo aqui, veja. Aqui, ó. Porque, assim como num só corpo, eu estou voltando de novo aqui no verso 4, tá? Porque assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. É isso que ele está dizendo, veja. Nem todos os membros têm a mesma função, né? Por exemplo, a mão serve para quê? Para pegar. O pé serve para andar. Os olhos servem para enxergar.
A boca serve para mastigar, né? Para botar a comida, para mastigar. Então, cada membro tem sua função. Então, nós também temos uma função, tá? Nesse corpo de Yahushua, a qual ele é o cabeça. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Yahushua e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a benevolência que nos foi dada. Ou seja, diferentes dons. Mas isso não é dom. Se a pessoa não tem, porque isso é um erro muito grande que as pessoas na igreja falam. Eles falam, eu sou profeta, eu tenho dom de profetizar. Eu não tenho dom, o Espírito é que concede cada um segundo a necessidade. É o Espírito que concede, não é dom que ele deu a cada um assim, é o meu dom. Não, o Espírito concede, conforme a necessidade. Veja, então aqui, tendo porém diferentes dons segundo a benevolência que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Olha isso, tem que ser segundo a proporção da fé. Sem ministério, dediquemos ao ministério, ou que ensine, esmere-se por fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, e o que preside com diligência, quem exerce compaixão com alegria. Mas isso não é cargo religioso. Isso são dons que a Yahushua dá para cada um segundo a necessidade. Verso 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos separados, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olha isso, amados. Verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amados, esse versículo aqui é tão interessante que, se vocês pesquisarem no YouTube, coloca assim: Apóstolo Agenor Duque amaldiçoando. Vocês vão ver ele apontando o dedo assim, falando: eu te amaldiçoo. Se eu sou profeta de Deus, você está amaldiçoado. E quando eu vi isso, gente, eu vi isso no YouTube, eu falei: que isso? A Escritura diz que nós temos que abençoar e não amaldiçoar. Como é que pode um homem desse falar que é homem de Deus? É de Zeus, né? De Deus mesmo, que é Terron. Porque de Yarro não é. Porque aqui está bem claro: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aqui está o caráter de Yarro. Isso aqui que nós estamos lendo, amado, são caráter. É o caráter de Yarro. E que nós temos que seguir esse caráter no entendimento, no espírito. Mas só consegue seguir isso aqui quem está no espírito, no entendimento de Yarro. Porque a carne não consegue seguir isso. Você vê que o Agenor Duque, ele não está no espírito, ele está na carne, no físico. Porque para um homem desse chegar numa rede social, tá, e falar: eu te amaldiçoo, se eu sou um homem de Deus, eu te amaldiçoo, você está amaldiçoado? Isso é uma pessoa que diz que é o homem de Deus? Como pode? Isso aqui, amados, que nós estamos lendo do verso 9, é o caráter de Yarro. E só consegue andar nesse caráter de Yarro, só consegue exercer, cumprir esse caráter de Yarro, praticar, quem está no espírito. Quem está no espírito, Yah. Que o nome do espírito Yarro é Yah. E o nome do pai é Yarro. O nome do filho é Yahushua. Então, só quem anda em Yah, que é o espírito que habita em nós, é que consegue praticar isso. Porque se não tiver esse espírito em nós, o espírito do pai que habita em nós,
Se a gente não tiver esse espírito, a gente não tem como praticar. Mas só pode praticar isso aqui que está aqui, amados. Quem crê que é o templo e passar a ser o templo e largar o templo de pedra e deixar o espírito habitar e andar no entendimento do Pai. Aí consegue exercer isso. Porque senão não tem como. Então vamos lá, verso 14 de novo. Olha só, eu vou ler de novo, voltar ao verso 9 para vocês verem como isso aqui é o caráter do Pai, que Ele quer que nós estejamos esse caráter. Veja, o amor seja sem hipocrisia. Quem é o amor? O Pai, Ele é amor. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Olha, o Pai, Ele detesta o mal. E nós temos que nos apegar ao bem, por quê? Porque Ele é o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Olha isso, o Pai é paciente, Ele é longânimo. Olha isso, mas esse é o caráter dele. E que nós que andamos no Espírito temos esse caráter, porque nós podemos, no Espírito, praticar esse caráter. Veja, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, perseverante. O que é esse perseverar na oração, amados? É você sempre perseverar crendo, orar e crer no entendimento, no Espírito. É você não duvidar, você não desistir. Verso 13. Compartilhai as necessidades dos separados, praticai a hospitalidade. Isso não é caráter do Pai, amados? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ele abençoa, Ele é o abençoador, né? O Pai, Ele é o abençoador. Veja, verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Ou seja, não seja sábio a si próprio, aos olhos da carne, mas seja sábio sim, nos olhos espirituais, no espírito. Certo? Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Por que ele está falando isso aqui no verso 18? Se possível, se depender de vós. Por quê? Porque muitos não querem paz. Mas se depender de nós, estejamos paz com todos. Andemos em paz com todos. Verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é caráter, amado, do Pai, e que Ele está nos instruindo a andar no caráter dEle. Mas nós só podemos andar no caráter do Pai se nós estamos no Espírito. Se nós estivermos no Espírito dEle, nós conseguimos praticar isso aqui, porque o Espírito nos fortalece, o Espírito vivifica o nosso ser e mortifica a carne. Então, a carne mortificada, o Espírito vivo, nós conseguimos praticar isso. Nós conseguimos praticar esse caráter lindo do nosso amado Yahweh, nosso Pai amoroso, querido, bendito, digno de todo louvor, de toda honra e de todo poder. É Ele, porque Ele é todo poderoso. Amados, que a Ruth carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. E eu vou ver ainda se hoje dá para eu gravar o Romanos 13 e 14, tá? Eu vou fazer o possível para mais tarde gravar, tá bom? Então fiquem na paz todos, que a Ruth carregue cada um nas palmas de suas mãos, e a Ruth ama a todos vocês, e ande no Espírito,
e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Até mais tarde, se o Pai permitir.